Olá, pessoal. 우리 이런 집회를 할 수 얼마나 감사한지 É muito 모릅니다. gratificante nós termos esse retiro. 제가 이렇게 말씀을 전하다 보면은 Enquanto eu prego a palavra, 내가 죄 사함을 받았을 때, eu me lembro de quando eu recebi a salvação. 약 60년 전 이야기입니다만 Isso é coisa de 60 anos atrás. 지금도 생각하면 너무 감격스럽습니다. Mas até hoje, quando eu me lembro, é muito 그 죄 emocionante. 때문에 고통하다 거기서 벗어날 수 있었던 그날. Aquele dia que eu me libertei do pecado que me dava tanto sofrimento. Aquele dia que a minha vida 이런 mudou. 이야기를 할 수 있다는 게 얼마나 행복한지 모르고 Eu sou muito feliz por poder falar sobre essas coisas. 하나님께 저희들에게 은혜를 베풀어 참 많은 분들에게 말씀할 수 있도록 뭐 방송이나 뭐 여러 가지 허락하신 하나님께 정말 감사합니다. Eu sou realmente muito grato a Deus que por meio desses trabalhos online, também por emissoras, nos permitiu pregar esse evangelho. Hoje vamos abrir o livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. 한번 8장 찾으셨으면 1절부터 제가 읽겠습니다. Por favor, procurem João, capítulo 8, a partir do versículo 1. 예수는 감난산으로 가시다. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉아서 저희를 가르치시더니 De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. 서기관들과 바리새인들이 가는 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, 이 여자가 가늠하다 현장에 잡혔나이다. disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까? E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? 저희가 이렇게 말하면 그 고소할 조건 없고자 하여 예수를 시험함이라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. 저희가 묻기를 맞이 아니하는지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no 이 chão. 말씀도 양심의 가책을 받아 어른으로 시야 젊은이까지 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자의 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? 대답하 주여 없나이다. 예수께서 가라사 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Lemos até o versículo 11. 우리가 오늘 아침에 읽은 이 성경 말씀에 그 단어를 모르거나 뜻을 모르는 분들은 거의 없습니다. So, praticamente não vão ter pessoas que não entendem algum significado ou alguma palavra desse texto que nós lemos hoje aqui. 이런 이야기를 하셨는지 Mas, com qual intenção Deus contou essa história? 어떤 걸 우리에게 전하려고 이런 말씀하시는지 Por que será que Deus ele nos passou essas palavras? O que ele quis nos transferir? 많지 않습니다. Não são muitas as pessoas que conhecem sobre isso. 읽으면서 정말 정확한 하나님의 뜻을 모르는 사람들은 Então, aqueles que leem a Bíblia, porém sem saber exatamente da vontade de Deus, 사람들은 다른 방향으로 전혀 다른 방향 이야기가 참 쉬운 게 성경입니다. acabam entendendo de uma forma completamente contrária ao que realmente Deus quis mostrar. Então, a Bíblia não é simplesmente uma história, né? 전체 윤곽을 통해서 하나님의 그 의미를 나타내는 부분이 많지요. Existem muitos pontos que nós, quando lemos por um completo, existe uma conexão entre as partes e nós podemos ver a vontade de Deus. 오랫동안 고생을 했습니다. Por muito tempo eu tive um certo problema porque minha voz não é muito boa. 근데 제가 오래전 이야기인데 내 목에 그 성대라는 것이 있는데 E algo que aconteceu há muito tempo atrás é que eu tenho minhas cordas vocais, 과 더 적은 혹이 세 개가 있었어요. só que tinham cerca de 3, né, cistos ali. 성대는 이렇게 잘 올려져야 하는데 그것이 눌러 붙어 있으니까 그 무게 때문에 소리가 잘 안 나왔어요. Então, né, existe a vibração ali nas cordas vocais, mas devido a esses cistos, né, isso pesava e impedia da vibração. 화음을 많이 지르며 그 말씀을 전하버렸어요. Então, sem eu perceber, né, eu acabava pregando, gritando muito. 해서 병원에 이비인후과 가서 봤는데 Então, onde eu me senti mal, eu me procurei um médico no hospital 혹이 세 개 있었어요. e ele me disse que tinham 3 cistos aqui nas minhas cordas vocais. 이 소리가 들어갈 때 막 떨어져야 하는데 E as cordas vocais são muito finas, né? E elas vibram conforme o ar para poder produzir o som.
잡고 있어 성대 안 떨려 소리가 잘 안 나왔다 그래. Mas o médico me explicou que eu não conseguia emitir muito bem minha voz por causa daqueles 3 cistos, né, que seguravam um pouco minhas cordas vocais. E eu, né, acabo gritando um pouco nas minhas pregações. E naquela época eu gritava mais ainda, 제가 그 파동에 살 때는 principalmente quando eu vivia em Padom. 이 예배당이 바로 밑에 버스 정류소가 있어가지고 Logo abaixo, assim, do salão de culto, né, tinha um ponto de ônibus. 다 일어났는데 Então nós, no verão, deixávamos as janelas todas abertas por causa do calor e nós escutávamos o barulho do ônibus muito grande. Então eu acabava gritando assim. 그래서 제가 성대를 수술해야겠다는 생각이 들어요. E eu senti que eu deveria fazer uma cirurgia para corrigir isso. 뉴욕에서 그 병원에 갔습니다. Então eu procurei um médico nos Estados Unidos, em Nova York, 이제 의사가 두 분이 있었는데 e tinham 2 médicos ali, 실제로 제 수술하는 집도하는 의사는 인도 사람이었어요. mas o cirurgião que realmente estaria, né, fazendo essa cirurgia era um indiano e tinha um outro médico que era o responsável pela anestesia. Ele era coreano. 마취만 전공하셨어요. E ele era a pessoa que só era especializado em anestesia. 인도 의사 그분이 제 성대를 보고 수술하기로 이제 결정을 한 겁니다. Então foi decidido aquele médico indiano, cirurgião, né, fazer aquela cirurgia para corrigir a minha voz. 혈압을 재더라고요. Então, só que antes de ele, né, começar com a cirurgia, antes de eu passar por aquela anestesia, 높으면 좀 문제가 되기 때문에. eles mediram a minha pressão, porque se eu tiver pressão alta, isso é um problema para a anestesia. 그리고 하나만 목사님 혈압이 너무 높아요. E a enfermeira, né, ela me mediu e ela falou assim, pastor, a sua pressão está muito alta, o senhor tem que controlar um pouco a pressão. 혈압을 낮추는 약을 3일분을 주었어요. E ela me deu uma quantia de remédio para 3 dias para poder abaixar um pouco a pressão. 혈압을 낮추는 그 약을 3일 먹었는데 E depois de 3 dias tomando aquele remédio, 돌아왔어요. a minha pressão normalizou. 3일 후에 이제 그 의사 말대로 병원에 갔는데 Aí no 4º dia, né, conforme a indicação do médico, eu voltei ao hospital. 의사가 목사님 혈압을 너무 잘 잡으셨네요. E aquela enfermeira, que também era coreana, ela disse, nossa, pastor, o senhor cuidou muito bem, assim, da sua pressão, né? E eu falei, não, como assim eu? Foi você que me tratou, né? 목사님 숨을 크게 쉬라고 하면 E ela falou assim, pastor, ó, quando eu pedir pro senhor respirar fundo, 하고 쉬세요. o senhor faça assim, bem forte. 그러겠습니다. Eu falei, tá bom. 좀 있는데 목사님 숨을 크게 쉬세요. Aí eu estava ali deitado esperando e ela falou, pastor, pode respirar forte. 크게 쉬었어요. E eu fiz, 근데 수술이 끝났다는 거예요. mas aí ela falou, a cirurgia acabou. 이제 제가 링거 주사를 맞고 있었는데 Eu estava, né, com um tipo de soro, né, que tinha um acesso aqui nas minhas veias e a anestesista, 쉬라고 하면 크게 쉬세요 하는 사이에 naquele momento que ela falou, pastor, pode respirar profundamente. 나도 그 링거 주사를 통해서 마취 약을 넣은 거예요. Sem eu perceber, ela havia injetado ali a anestesia, né? 저는 그 뒤에 무슨 일이 일어난지 전혀 몰라. E eu não me lembro de nada do que aconteceu depois daquele momento. 숨을 크게 쉬세요 그래서 Mas já que ela havia me ordenado, né, olha, pastor, respire profundamente. Eu fiz, 수술이 끝났다 그러더라고요. mas ela falou, acabou a cirurgia. 재밌는 이야기죠. É muito divertido isso, né? 참 감사한 것은 E uma coisa que é muito gratificante, 그때 혈압이 굉장히 높았는데 naquela época eu realmente tinha pressão muito alta. 그때 마취하기 위해서 3일 동안 약을 먹고 난 뒤에 Mas depois que me mediquei por 3 dias para poder receber aquela anestesia, a minha pressão se normalizou. 20년이 넘은 것 같은데 E eu acho que já se passaram 20 anos. 여전히 혈압이 낮은 정상으로 돼서 너무 감사해요. Mas eu sou muito grato porque até hoje, né, a minha pressão é normal. 뭐 이런 이야기는 별로 중요한 얘기 아니에요. Eu sei que esse tipo de história não é importante, tá? 성대 수술하기 위해서 O importante é que, para nós passarmos por uma cirurgia para as cordas vocais, existem processos. Tem que fazer exames. Olha, o senhor tem esses cistos. 수술에 이제 잘라내기 위해서 Então, para poder te cortar aqueles cistos, é necessário uma cirurgia. E para a cirurgia é necessário passar por uma anestesia. 먼저 마취할 수 있도록 또 이제 몸을 이제 혈압을 낮춘 일을 해야 Então, o anestesista também precisa preparar o corpo, não? Ou seja, normalizar a pressão para poder aplicar a anestesia. E quando aquilo acontece, ela pode me anestesiar. 할때
마취하지 않고 수술할 수가 없습니다. E não tem como ter uma cirurgia sem anestesia. 진짜 마취하지 않고 수술할 때 막 고통 때문에 견디지 못하고 어렵고 막 너무 의사도 힘들고 환자도 힘드는 거예요. Existem casos que sim, é obrigatório fazer uma anestesia sem anestesia, é muito sofrido, tanto para o paciente quanto para o médico. 냉정하게 이야기하면 Então, a anestesia em si, 치료가 아닙니다. friamente falando, 과정입니다. não é a cura, mas é um processo para a cura. 아무리 한다고 마취가 몸이 병이 치료돼야 되지 않아요. Então, por mais que a gente, coloque a anestesia dentro do nosso corpo, aquilo não vai resolver a nossa doença. O que me resolveria aquele problema, né? Tirar aqueles cistos. 적은 혹이 세 개가 성대를 딱 잡고 있어가지고 Tinham 3 cistos minúsculos, só que pendurados nas minhas cordas vocais. 막 울려 소리가 나와야 하는데 E enquanto eu falava, o normal seria aquilo vibrar, né? Mas devido 소리가 잘안 àqueles cistos, 암을 지르게 돼. eu não conseguia produzir alta voz, por isso eu tinha que gritar sem eu perceber. 수술하기 위해서 마취를 하는 것은 Então, passar por uma anestesia para a cirurgia, 치료가 아닙니다. friamente falando, não é um tratamento, mas aquilo é um processo para o tratamento. 치료 막 고통스러워하고 막 움직이고 그래야 잘 안 될 것 때문에 Porque não é possível fazer uma cirurgia, é sofrido, é doloroso sem anestesia. Então eles nos colocam para dormir, né, com anestesia. 상태에서 이제 수술한 과정이죠. Então foi um processo que eu precisei passar para poder passar por aquela cirurgia. 그 가위로 가지고 그 혹을 잘라내는 과정. Mas aquele processo de cura realmente é aquela cirurgia, onde com uma tesoura, né, se corta aqueles cistos. 치료하는 과정이 있는데 그 전에 마취하는 과정이 있습니다. Só que antes desse cisto ser cortado na cirurgia, tem a parte da anestesia. 다 아는 얘기 뭐지? 길게 이야기를. E eu sei que todo mundo já entende, né, sobre o que eu tô falando. Nossa, não sei por que o pastor fica se estendendo nisso. Todo mundo já entendeu. Tá bom, pessoal, desculpa, tá? 신앙도 그렇습니다. Mas é que na vida espiritual também é assim. 사함을 받기 위해 Para recebermos a remissão dos pecados, 죄를 사하는 과정이 있습니다. existe o processo da remissão dos pecados. 죄를 사하기 전에 Só que antes de receber a remissão dos pecados, 죄인 줄을 깨달아야 한다는 primeiro nós temos que perceber que somos pecadores. 소리가 안 좋았습니다. A minha voz não era muito boa. 지금도 그때 이후 좋아지긴 했지만 Sim, hoje é melhor do que era antes. 요즘은 제가 목이 좀 상해서 그런데 Ultimamente minha garganta está um pouco 보통 이야기하면 ferida. 문제가 안 되지만은 Mas quando eu falo assim no volume normal, não tem problema. 저는 아닙니다. Mas, pra falar a verdade, eu não tenho uma boa voz. 그래서 혹을 세 개를 잘라내는데 성대가 아주 좋아졌고 말하기 시원해졌어요. Depois que eu passei por aquela cirurgia, né, 치료가 된 거죠. eu fui tratado realmente porque eu conseguia falar com muita clareza, muita liberdade. 성대 수술해서 성대에 있는 혹을 잘라내기 위해서 그냥 이제 혹을 잘라내는 게 아니고 Então, o importante é saber que para aquela cirurgia não é simplesmente sair cortando ali os cistos. Não, é necessário fazer 혈압 약을 먹어야 anestesia. E antes disso, eu tive que controlar minha pressão. Então, depois, o remédio da pressão, 그다음에 저 뭡니까 혈압이 낮아져야 마취를 할 수 있대요. depois que aquele remédio controlou a minha pressão, 그때 마취하면 안 된다거든. eu pude receber aquela anestesia. 그 혈압을 낮추기 위해서 이제 그 혈압 약을 먹어요. Então, para poder controlar minha pressão, primeiro eu tive que ser medicado por 3 dias. 정상으로 내려왔어요. Então, depois do medicamento por 3 dias, aquilo normalizou. Aí eu pude receber a anestesia. 마취는 치료가 아닙니다. Mas a anestesia não é o tratamento. 수단입니다. É um método para o tratamento. 이제 그건 제가 더 안 해도 이제 이해하시죠. Então, vocês já entenderam, né? Eu não preciso mais explicar sobre isso, né? 이제 수술 그 가위로 칼로 혹을 잘라내는 A solução para mim realmente era aquela cirurgia, né? Para cortar aqueles cistos. 수술하기 과정이죠. A anestesia não era o tratamento, era só um processo para o tratamento. 사함을 받기 위해서는 어떤 이 과정을 거쳐야 할 Então, para a remissão dos pecados, quais são os processos? 이런 죄 사함을 받기 위해서는 Para recebermos a remissão dos pecados, 이것만 알면 신앙은 아주 쉬운데 só se nós soubermos disso, a vida espiritual é muito fácil. 대부분 사람들 성경을 부분적으로 읽고 As pessoas conhecem a Bíblia de uma forma muito 한국어 성경은 1800페이지가 fragmentada. A Bíblia em coreano tem cerca de 1.800 páginas. 글씨가 빽빽합니다. E são 1.800 páginas cheias de letras, cheias de palavras, não tem desenho. 찾는데 Então, são cheias de palavras apenas. 성경 읽다 보니까 이제 시간 계산하면 성경 읽습니다. E já que eu tenho que ler a Bíblia, né, eu calculo o tempo necessário para ler a Bíblia. 페이지 읽는데 2분이 걸려요. Geralmente, quando eu leio uma página, eu demoro cerca de 2 minutos. 2분이요. 성경 한국어는 약 1800페이지가 되는 Então, se aqui na Bíblia em coreano eu tenho cerca de 1.800 páginas, 800페이지에 2로
곱하면 3,600이 되는데 Se eu multiplico por 2, são 3.600. 3,600분이 필요해. Eu preciso de 3.600 minutos para ler a Bíblia. 3,600분이면 시간으로 말하면 60시간이에요. E isso em horas são 60 horas. 제가 하루에 10시간씩 성경을 읽으면 Então, se eu leio a Bíblia 10 horas por dia, 6일 만에 신구약 한 번을 읽을 수가 em 있어요. 6 dias eu posso ler o Antigo e o Novo Testamento. 성경 읽기에서 한 6일 동안 아무것도 안 하고 성경만 한 번씩 읽은 적이 여러 번 있었어요. Por muitas vezes, antigamente, eu tive esses momentos onde por uma semana eu pude ler uma Bíblia. 2분이 걸리니까 Já que eu demoro 2 minutos por página, 한 번을 읽을 em 60 horas eu consigo completar uma vez a Bíblia. 방대한 성경을 한꺼번에 다 이해가 가진 않는 겁니다. Mas isso não quer dizer que eu vou ter a compreensão total dessa Bíblia que é tão profunda. 이해를 해가면서 알게 되면 Só que se nós começarmos a entender pontos a pontos, entender as coisas, 너무 재미가 as 있는 것이. coisas começam a se encaixar. Isso é muito divertido. 내가 처음으로 이제 병원에 갔는데 Então, quando eu fui ao hospital, 소리가 안 좋아 병원에 갔습니다. eu fui lá porque minha voz não era muito boa. 진찰을 한 거지요. Eu fui lá para ser examinado. 진찰 자체는 치료가 아닙니다. O exame em si não é o tratamento, 있다는 사실을 알아내는 mas é o que nos faz descobrir que eu tenho aquele cisto. 목에 혹이 있다는 걸 알고 Depois que eu descobri que eu tinha aquele cisto, 치료하 그 잘라내기 위해서 para poder extrair aquele cisto, eu tinha que receber primeiro uma anestesia, só que para a anestesia, 혈압을 낮춰야 eu tinha que primeiro controlar a minha pressão, porque quem tem pressão alta não pode receber anestesia. 과정은 실제로 수술하는 거 직접적인 과정이 아니고 간접적인 과정입니다. Só que não é a cirurgia em si, tudo isso são processos para o tratamento que é a cirurgia. 충분히 또 설명 안 해도 이해가시죠? Vocês já entenderam isso, né? Não preciso explicar. 이해가십니까? Entendem tudo, pessoal? 예, 그렇습니다. Sim, é isso aí. 그럼 이제 우리가 죄를 사함받기 위해서 어떤 과정을 거쳐야 할까? Então, para nós recebermos a remissão dos pecados, quais são os processos que devemos passar? 하나님 무슨 일을 해야 할까? O que Deus tem que fazer para nós recebermos a remissão dos pecados? 하나님은 죄를 사하기 위해서 Só Deus, para lavar os pecados, 우리가 죄 사함을 받도록 해야 하는데 primeiro Ele tem que fazer com que nós possamos receber esse perdão. 위해서는 E para nós podermos receber esse perdão, 우리가 죄인인 걸 알아야 죄 사함 받도록 하지. primeiro nós temos que perceber que temos pecados, que somos pecadores, não é verdade? 그래서 하나님은 우리에게 죄를 사해 주게 해야 하는 과정이 있는 겁니다. Então existem processos para que Deus nos faça perceber o pecado. 죄를 사하기 위해서 하나님 주신 첫 번째 과정이 뭐냐? E o primeiro processo que Deus nos dá para isso 율법입니다. foi os 10 mandamentos. 율법이란 것은 실제로 죄를 사하는 과정은 아닙니다. Pessoal, os mandamentos em si não lavam os pecados. 죄를 깨닫게 하는 것입니다. Os mandamentos faz as pessoas perceberem o pecado. 3장에 있는 말씀 한번 읽어보세요. Vamos procurar o que está escrito em Romanos capítulo 3. 로마 3장 Romanos capítulo 3. 찾으셨으면 자 보겠습니다. Vamos dar uma olhada aqui. 로마 3장에 뭐라고 하냐면 O que diz em Romanos capítulo 3? 제가 안경 안 껴서 요한복음 3장 펴놓고 로마 3장 Eu estava sem óculos, eu abri João capítulo 3 pensando que é Romanos capítulo 3. Perdão, desculpe. Eu já achei. 로마 3장 19절 봅시다. Vamos ler Romanos 3, 19. 뭐라고 됐냐면 O que diz aqui? 무릇 우리가 알고는 무릇 율법이 말하면 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이 이런 모든 이걸 막고 온 세상을 하나님 심판 아래 있게 하려 하십니다. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. 자, 우리 이야기해 봅시다. Vamos conversar, pessoal. 성경에 가늠하지 말라는 법이 있죠. Na Bíblia fala, não adulterarás. Tem essa lei, tá certo? 오늘 가늠한 여자가 하는 이야기인데. Hoje estou falando sobre a mulher adúltera. 자, 여러분 한번 물어봅시다. Eu quero perguntar a vocês, 가늠하지 말라는 법이 먼저 왔겠습니까? 가늠이 먼저 왔겠습니까? o que veio primeiro? A lei que diz não adulterarás ou o adultério veio primeiro? 가늠하지 말라는 법이 먼저 왔습니까? 가늠이 먼저였습니까? Veio primeiro aquela lei que diz não adulterarás ou o adultério em si veio primeiro? O que veio primeiro? 가늠이 먼저지요. O adultério veio primeiro. 가늠한 자가 있으니까 가늠하지 말라는 법이 있죠. Foi necessário a lei não adulterarás porque teve aquele que adulterou. 법이 그렇습니다. A lei é assim. 도둑질하지 말라는 법이 먼저 와서 도둑질하는 게 도둑이 먼저 나와. O que veio primeiro, pessoal? A lei que diz não roubarás ou o roubo? 거짓말하지 말라. Não mentirás. 그래 거짓말하지 말라는 법이 생긴 이유는 O motivo de ter criado uma lei que diz não mentirás 거짓말을 했다는 것입니다. é porque
mentiram. 맞습니까? Tá certo? 가늠하지 말라는 법이 생긴 O 이유는 motivo de ter criado uma lei, não adulterarás, é porque adulteraram. 도둑질하지 말라는 법은 Se tem a lei, não roubarás, 도둑질했다는 거예요. quer dizer que roubaram. 자, 율법에 Na lei, 첫째 내 앞에 다른 신을 두지 마. diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, 망령될 não tomarás os nomes do Senhor teu Deus em vão. 기억 그날 거룩하게 Lembrai-te do sábado para o santificar. Honrai teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. 쉽게 하면 10개의 죄가 있어요. Existem esses 10 mandamentos, 10 pecados. 죄가 먼저였습니까? 법이 먼저. Então, pessoal, o que veio primeiro? O pecado em si veio primeiro ou a lei? 죄가 먼저죠, 그죠? O pecado, na verdade? 이해가십니까? Entendem? 만일에 가늠한 사람이 하나도 없다면 Se ninguém nunca houvesse adulterado, não teria necessidade da lei, 있어도 não 가늠한 adulterarás. 사람이 없다면 그거는 그 법이 존재할 필요가 없는 Não há necessidade de existir uma lei que diz não adulterar se ninguém adultera, tá certo? 이해가시죠? Entendem isso? 근데 성경에서 하나님 우리에게 율법을 줄 때 뭐라고 하냐면은 Mas quando Deus nos entregou aqueles mandamentos, o que Deus disse? 에서 19장에서 이렇게 말해요. No livro de Êxodo, capítulo 19, diz assim: 내가 너에게 명한 그 모든 법을 다 지켜 행하면 복을 받고 Se guardares todos os meus mandamentos, sereis abençoados. 저주를 받는다 그래요. Se não, é maldição. 특히 신명기 28장에서는 Principalmente em Deuteronômio 28, 명령 상가 지키면 diz: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, será abençoado ao entrar, 또 복을 받고 abençoado ao sair, 또 반죽 그릇이 복을 받고 sabe, será abençoada a cidade, os seus descendentes, os seus animais, 집에 유하는 객이 복을 seus servos. 복을 É bênção, bênção, bênção. 그리고 이제 그걸 지키지 않으면 E se não guardar, 들어와도 복을 저주를 나가도 저주 ao entrar é maldição, ao sair é maldição. 저주를 받는다고 É maldição, 맞습니까? tá certo? 그러면 이제 하나님께서 율법을 우리에게 주셨을 때 Então, quando Deus nos entregou os mandamentos, 우리는 죄를 범한 상태였습니까? 범하지 않는 상태. nós havíamos cometido pecado ou não? 우리는 죄를 범한 상태. Sim, já havia se cometido pecado. 그러면 이제 내가 죄를 지어서 율법을 잘 지키면 죄가 사해집니까? Então, nessas condições, se eu começar a guardar bem os mandamentos pessoal, aquele pecado vai ser remido, apagado? Não. 율법을 잘 지켜서 죄가 사해지면 예수 십자가에 못 박혀 죽을 필요가 없지요. Não seria necessário Jesus ter morrido na cruz se vocês, cumprindo os mandamentos, pudessem ser remidos dos pecados. A lei 선하게 하거나 거룩하게 하지 못해. nunca vai poder nos fazer pessoas melhores ou nos santificar. 가입한 거 범죄를 더하게 해서 A Bíblia fala que a lei foi adicionada por causa da transgressão. Foi algo imposto ali para nós percebermos o pecado. 내가 깨달은 뒤에는 Depois que nós percebemos o pecado, 이상도 율법이 나에게 줄 수 있는 건 아무것도 없어. não há mais nada que a lei possa fazer para nós, nos dar. 그거 Nós guardarmos os mandamentos, só não tem significado nenhum. 그래서 성경은 율법을 준 이유는 율법을 지켜 착하게 되는 게 아니라니까. Então, a Bíblia está dizendo que não foi dado os mandamentos para vocês serem bondosos. 이미 죄를 지은 사람 죄인이에요. Por mais que vocês digam cumprir as leis, aquele que uma vez já pecou é pecador. 지킨다고 해서 내가 더 선해지거나 착하게 되는 건 아니라. E não é por cumprir alguma lei que vocês serão melhores, serão bondosos. 로마서 3장에 하는 이야기가 뭐냐? Então, o que diz aqui em Romanos capítulo 3? Vamos ver. 19절에 No versículo 19. 우리가 알고는 물론 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 이는 모든 입을 막고 온 세상 하는 심판 아래 있게 하려. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, diz que para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. 율법 아래 있는 사람, 율법 위에 있는 사람이 있는데. Então, existe aquele que está abaixo da lei e que está acima da lei. 많은 법이 있어. E tem aquela lei que diz, não roubarás. 도둑질 한 번도 안 한 사람. Então, aquela pessoa que nunca roubou, ela está acima dessa lei. 도둑질하면 율법 아래 Se você roubou, você fica presa à lei, você está abaixo dela. 사람이 Nós, que uma vez transgredimos a lei, 율법을 잘 지키면 se daqui para frente nós cumprirmos bem os mandamentos, 없어집니까? a lei some, pessoal. 어떻습니까, 여러분? O que acontece, pessoal? 어떻습니까? O que vocês acham? 율법을 어기다 앞으로 율법을 잘 지키면 Aquela pessoa que transgrediu uma vez a lei, se daqui para frente guardar bem os mandamentos, 죄가 없어집니까? aquilo que você cometeu antigamente, aquela transgressão vai sumir? 예, 엑소처럼
Então, façam assim, ó, X para não e isso aí. 율법을 어긴 사람들은 Aqueles que transgrediram a lei uma vez, 아무리 율법을 지켜도 por mais que tente guardar os mandamentos agora, não vai ser purificado do seu pecado. 이 성경이 뭐라고 말하냐? Só o que a Bíblia nos diz? 자세히 보세요. Olhem aqui com atenção. 19절 우리가 알거냐 무릇 율법이 말하면 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 원수하는 심판 아래. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. 그 다음에 뭐라고? E o que diz no versículo seguinte, no versículo 20? 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다심을 얻을 육체가 없나니. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 여러분 제가 성대 수술을 받을 때 Então, quando eu fiz aquela cirurgia, né, nas minhas cordas vocais, eu primeiro fui examinado. 혹이 있네요. Ah, o senhor tem cistos, 잘라야 되죠. tem que tirar. 그러면 마취를 해야 하는. Então, para tirar, tem que passar por uma anestesia. Só que não pode ter pressão alta para isso. Então, primeiro eu tive que medir minha pressão. 혈압 검사하고 Ao medir minha pressão, 의사 선생님 그러더라고요. a enfermeira me disse: 목사님 혈압 너무 잘 잡으셨네요. Ah, pastor, o senhor precisa controlar. 내가 잡아서 의사 선생님. Depois que eu controlei, ela me elogiou. Eu falei: Nossa, mas você que me cuidou. 수술 맞고 침대에 누워 있었어요. Eu estava ali agora deitado naquela maca, recebendo um soro. 치과 의사가 있고 수술한 집도 의사. E do lado da maca tinha o cirurgião e a anestesista. 마취코 의사가 날 보고 얘기했어요. E a anestesista me disse: 목사님 숨을 크게 쉬라면 크게 쉬세요. Pastor, quando eu disser, o senhor respira bem alto. 네, 알겠어요. Eu falei: Sim. 그러면서 나도 모르는 사이에 링거 주사에다가 마취약을 넣은 거예요. Então, sem eu perceber, ela já havia colocado anestesia nesse momento. 저는 목사님 숨을 크게 쉬라 크게 쉬세요 그 소리만 들은 기억이. Eu só me lembro da ordem que ela me deu, né? Olha, pastor, respire fundo. 그럼 숨을 크게 쉬야지 했는데 Eu pensei: vou respirar fundo agora. 전 정신을 잃었어요. Só que eu perdi minha consciência, porque eu estava anestesiado, né? 한참 있는데 Depois de muito tempo, 목사님 숨을 크게 쉬세요. pastor, respire fundo. 그래서 크게 쉬. E eu fiz. 수술 끝났다 그래. E havia acabado a cirurgia. 내가 마취돼 있는 동안 수술이 끝났어. Por quê? Eu estava anestesiado, eu não vi, mas já havia acabado a cirurgia. 그 수술 완전히 끝이 난 거야. Acabou completamente. 말하기 얼마나 쉬워졌는지 몰라요. Só depois daquela cirurgia, falar foi muito bom. 위해서 저 주사를 맞는 이거는 Só que esse processo, né, 실제로 수술이 아니에요. não é a cirurgia em si. 수술을 하기 위한 준비. Isso é um preparo para a cirurgia. 마취가 안 된 상태 수술하면 막 고통스러워 막 움직여 그래 안 되니까. É muito sofredor. Não se pode fazer uma cirurgia sem anestesia. 여러분 율법은 Então, a lei, 그 자체가 우리를 아무리 지켜도 a lei por si, por mais que a gente guarde ela, 정말 거룩하게 못하고 não consegue nos santificar. 하게 못하고 Não consegue nos purificar. 율법은 우리가 죄인인 걸 깨우쳐 주는 그 목적 하나예요. A lei só tem um único propósito, que é nos fazer perceber o 우리 pecado. 죄를 위해 예수님 보내주도 우리 제가 죄인인 줄 알지 못하면 Se mesmo Deus enviando Jesus, nós não soubermos que somos pecadores, 우리가 우리 죄인인 줄 알지 못하면 se nós não soubermos que somos pecadores, 예수 믿을 필요가 없죠. não há necessidade de nós crermos em Jesus. 그렇기 때문에 먼저 우리가 죄인인 걸 깨우쳐 주기 위하여 Então, para que primeiro nós possamos ter essa percepção do pecado, Deus nos deu os mandamentos. 율법으로는 죄를 깨달음이니라. E na Bíblia fala que pela lei nós 다음 구절 한번 보겠습니다. conhecemos o pecado. 20절. E agora o que diz no versículo 20? 20절 뭐라면 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 난 율법은 죄를 깨달음이니라. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 그렇기 때문에 율법의 행위는 아무리 해도 우리가 죄가 씻어지지 않기 때문에 율법은 죄를 깨닫는 그 뜻으로만 끝난다는 겁니다. Então, por mais que tenha as obras da lei, ela não vai poder nos purificar. Então, vai terminar ali mesmo. 21절에 보면은 E no versículo 21, 이제는 율법 외에 한 의가 나타났으니 mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus. 그 율법 외에 하나님 한 의가 나타 우리 죄 사함을 받아서 의롭게 되는 과정을 얘기하는 것인데 Isso se trata, né, desse processo para a nossa remissão dos pecados. 이건 율법과 전혀 상관이 없어요. Isso não tem nada a ver com os mandamentos. 율법을 지켜야 하는 상관이 Não tem nada a ver se você guardou ou não as leis. 그건 한 의는 예수님의 의인데 Porque essa justiça de Deus está daqui é Jesus. 받은 거예요.
testemunhada pela lei e pelos profetas. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 사람이 미치는 의의, 하나님의 의의 차별이 없는. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. 율법이 우리에게 주는 것은 죄인인 걸 깨닫게 하기 위한 목적 그 하나밖에. Só a única coisa que a lei nos proporciona é a percepção do pecado e nada mais. 우리 죄를 십자가에 못 박아 우리 죄를 다 사했다 할지라도 Por mais que Jesus Cristo, mesmo tendo morrido na cruz pelos nossos pecados, se nós não soubermos que somos pecadores, o que aquilo vai ter de relação comigo? 것은 죄인인 걸 깨닫게 하는 과정까지만 필요하지. Então, a lei só é necessária até quando? Até nós percebermos que somos pecadores. 율법이 우리에게 필요가 없는. Depois disso, não há mais necessidade das leis. Não é necessário. Não é necessário, é inútil. 근데 우리는 계속 율법을 지켜서 신앙을 생활하려고. Mas até hoje as pessoas querem viver uma vida espiritual guardando as leis, os mandamentos, vivendo uma vida bondosa. Pessoal, esse é o ponto errado. 율법을 지금 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없다. A Bíblia fala que não há ninguém que será justificado pela lei. 그래서 하나님은 두 가지가 있는데 Então existem dois pontos aqui. 우리를 죄에서 건져내기 위하여 하신 일이 하나가 있고 Existe o trabalho feito por Deus para nos remir dos pecados. 건져내주도 그걸 깨닫지 못하면 못 하기 때문에 E já que nós temos que primeiro perceber que somos pecadores para receber isso, Deus ele necessitou fazer duas coisas. 죄에서 벗어나도록 하는 과정을 해야 하는데 Primeiro, ele preparou todo aquele processo para a remissão dos pecados acontecer. 먼저 해야 할 일이 뭐냐면 Só que o que ele fez antes disso? 우리가 죄인인 걸 깨닫지 못한 사람들은 Aqueles que não perceberam serem pecadores, 아무리 해도 그 상관이 없으니까 por mais que faça alguma coisa, não vai ter ligação nenhuma com o trabalho de Deus. Então, primeiro Deus fez as pessoas perceberem o pecado, 난 뒤에 이제 예수님의 피로만 죄사함만 이 과정을 거쳐야 하는 e 거예요. depois de perceber o pecado, depois desse primeiro processo, né, é necessário esse segundo momento, onde se recebe a remissão dos pecados. Só que uma coisa lamentável é que hoje, muitas igrejas, por não conhecerem exatamente a Bíblia, 주일마다 십계명 봉독하는 교회가 참 많아요. tem muitas igrejas que todo domingo repete os 10 mandamentos, os mandamentos. 십계명은 율법인데 Só os mandamentos são a lei, 깨닫게 하기 위해서 주어진 거기 때문에 algo que foi entregue para nós percebermos o pecado apenas. 깨닫고 난 뒤에 Depois que percebemos que temos pecado, que somos pecadores, 시키려고 노력해야 되는 게 아니고 não é que nós agora temos que tentar nos esforçar a guardar aqueles mandamentos. 그 과정이 Não, é necessário agora esse novo processo de ir perante o sangue de Jesus e receber a remissão dos pecados. 우리 인간이 이 십계명을 주실 때에 Então, quando Deus nos entregou os 10 너희가 mandamentos, 지켜 행하면 복을 받으라 그랬어요. sim, ele disse: se guardares, serás abençoado. Abençoado ao entrar, ao sair. 복을 받으라 그랬어요. Sim, será abençoado em tudo. 그걸 지키지 않을 걸 아셨어. Mas Deus sabia que nós éramos incapazes de guardar os mandamentos. 한 십계명 두 개 돌판을 주었어. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, Deus entregou as 2 tábuas de pedra para Moisés com os mandamentos. E disse: se guardar todos, será uma nação de sacerdotes, né? Será um povo abençoado. 아, 예, 우리가 다 지키겠어. E o povo de Israel: ah, sim, Senhor, tudo iremos cumprir. 하나님 인간을 안 믿었어. Só Deus nunca confiou no homem. 인간들이 죄를 범할 걸 알았기 Porque Deus sabia que o ser humano iria transgredir as leis. 두개 돌판을 들고 내려올 때 Então, quando Moisés desceu com aquelas 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, 모세 손에는 두 개 십계명 돌판이 있었고 nas mãos de Moisés haviam aquelas 2 tábuas de pedra, mas o que tinha no coração de Moisés? 하늘나라 성전이 있었어요. O templo, o tabernáculo celeste. 모세는 40일 동안 시내산 꼭대기에 있으면서 Porque Moisés, ficando 40 dias ali no topo do Monte Sinai, 자세히 보았어요. ele viu claramente o tabernáculo de Deus. Ó, isso aqui é o altar. 이건 물두멍이, Isso aqui é a bacia de bronze. 이거는 떡상이, Isso aqui é a mesa de pães. 이거는 향단이다. Isso aqui é o candelabro. 뭐야, 법궤다. Isso aqui é a arca. 이제 그걸 자세히 보여줬어. Viu claramente. 그리고 뭐라고 말씀하시냐? E o que Deus disse? 죄를 범하면 Se alguém cometer um pecado, traga uma oferta 그 피를 가지고 제단 뿔에 발라. e, né, passe o sangue deste animal nas pontas dos altares. Então o pecado será lavado. 그걸 하나라. 그러면서
하나님 제단 똑같은 제단 땅에다가 만들어 성전을 만들어 그랬어요. E Deus ordenou para que construísse na terra um tabernáculo igual ao que ele viu no céu. 근데 그걸 가지고 이제 구약성 성막이라 그랬어요. Então, no Antigo Testamento fala sobre esse tabernáculo, né? Por que esse nome, tabernáculo? 구약 시대는 이스라엘에서 애원한 광야길을 가기 때문에 Porque no Antigo Testamento o povo de Israel estava passando naquele deserto. 영구 건물을 지어가 떠도 달릴 수 없어서 Não tinha como eles fazer uma estrutura fixa. 천막으로 했어요. Então, eles construíram com tendas. 그래서 이제 성막이라고 그래요. Por isso tem esse tabernáculo de tendas, né? 만든 성전이다 이 말. 그 Então, 성막이라는 tem 말. um tabernáculo de tendas. 그들이 광야길을 지난 뒤에 솔로몬 시대에 와서는 Só que depois que eles passaram daquela época no deserto, quando entrou na época de Salomão, 성전을 지어. eles construíram um templo, 그렇게 구약 시대 모양 그대로 모세 시내산 꼭대기 본 모양 그대로. conforme o que Moisés havia visto no Monte Sinai. 그런데 모세가 시께면 두개 돌빛을 가지고 왔는데 Mas por que quando Moisés desceu com aquelas duas tábuas de pedra, 모세 원래 40일이 됐는데 só o povo estava esperando Moisés que ficou 40 dias no Monte Sinai? 아무도 없고 다 바위 틈인데 E já que lá não tinha ninguém, não tinha nada, 살아있다고는 불가능하다고 봤어. eles viram que era impossível Moisés ainda estar vivo depois de 40 dias, né? Então eles pensaram, ah, Moisés morreu, quem vai nos conduzir agora? 우리 마음에 이제 사람들 갖가지 생각이 막 흩어지길 막기 위해서 Então, para impedir que o povo se espalhasse, 그 생각을 하나로 모으기 위해서 para poderem unificar o povo, 눈에 보이는 어떤 대상이 필요해. eles precisavam de alguma coisa para unir o povo. 모세 말도 안 듣고 자기 각각 자기 들 가면 안 되니까. Porque as pessoas não podiam voltar cada um para o seu canto falando, ah, Moisés morreu. Então o que eles criaram? O bezerro de ouro. 십계명 두개 돌판 가지고 왔는데 Só que com aquelas duas tábuas de pedra que foi colocado ali, o que que diz? Não tereis outros deuses diante de mim, 어겼으니까. não servirá imagem de escultura. Já haviam transgredido duas leis, então Moisés quebrou aqueles mandamentos. Por quê? 십계명을 두고 Se deixar aquelas tábuas de pedra com os mandamentos, 지을수록 저주만이 많이 quanto mais se transgride aquelas leis, é maldição. 3,000명이 죽임을. Então, no dia que aquelas tábuas de pedra desceu por causa daqueles mandamentos, 3.000 pessoas teve que morrer. 죄인은 정확히 율법을 십계명을 준 이유는 O motivo de Deus ter nos entregue os mandamentos 죄인인 걸 깨닫게 하기 위하여 준 거 외에 다른 목적. foi unicamente para que nós tivéssemos percepção do pecado. 로마서 3장에서 Então, em Romanos capítulo 3, 율법 우리 죄인을 깨닫기 위함이라고 그랬죠. diz que a lei foi nos entregue para nós percebermos o pecado. No versículo 19, 자, 그 20절에 no versículo 20, perdão. 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없나 율법 죄를 깨달음이니라. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 교회들이 잘못하는 게 뭐냐면 O erro de muitas igrejas hoje 우리의 죄를 깨달았으면 é que, pessoal, se nós tivermos já a percepção do pecado, se nós percebermos que somos pecadores, já não tem nenhuma utilidade as leis. Eu preciso da lei? 거짓말 해도 돼? Ah, eu posso mentir? Eu posso adulterar? Eu posso matar? 아니죠. Pessoal, não estou falando isso. 어떻게? O quê? 이제 죄인을 깨닫고 난 뒤에 Depois que se percebe que é pecador, 죄 사함을 받으면 por Jesus tem que receber a remissão dos 내 pecados. 법을 Então, a minha lei 돌비석에 기록하는 게 아니고 não está escrita numa tábua de pedra, Jesus disse. Ele falou que iria escrever no nosso coração 생각에 e 기록. também na nossa mente. 그렇기 때문에 이제 우리가 이상 더 율법에 의해서 이끌림을 받을 필요가 없고 Então não há mais necessidade de nós sermos conduzidos pela lei. Isso está escrito em Hebreus capítulo 10. 이후로 저희와 세울 언약이 것이니 Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. 마음 안에 있으면 Só se a lei de Deus está dentro do nosso coração, 그래서 하나님 말씀을 순종하게 되는 거죠. de coração podemos ter obediência à palavra de Deus. 왜냐하면 제가 죄산 받고 난 뒤에 Só incrível que depois que eu recebi a remissão dos pecados, 영이 내 안에 오신 이후에 depois que o Espírito de Deus passou a habitar no meu coração, 정확하게 알겠는 거예요. eu pude começar a perceber o coração de Deus. 하나님 율법 주신 뜻이 뭐다. Lendo a Bíblia, eu pude entender, ah, isso é a vontade de Deus. Eu conseguia ver isso com clareza. 율법을 지켜야지 안 해도 Por mais que eu não ficasse me dedicando, ah, eu tenho que guardar as leis. Já que o Espírito Santo está no meu coração, 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라. a Bíblia fala, né? Escreverei na sua mente, no seu 내 coração. 마음속에 전에 없던 성령이 내 마음에 오셔서
죄하고 다른 밝고 복된 삶을 살도록 이끌어가는 거예요. Então, o Espírito Santo passou a habitar no meu coração e ele começou a me conduzir para uma vida limpa, uma vida feliz. 이 성경을 잘 몰라 하는 일 가운데 한 가지가 Só que as muitas igrejas que não conhecem muito bem a Bíblia, o que elas acabam 따라서 fazendo? 우리가 착하게 살아야 한다는 생각을 하는 거예요. Ensina as pessoas, fazem elas pensar que devem viver de uma forma bondosa, seguindo as leis. 목적은 하나도 없어요. Só não existe nenhum propósito de Deus nas leis a não ser nos fazer perceber o pecado. 깨달았을 때는 Se eu percebi que sou pecador por causa da lei, 노력해야 하는 게 아니에요. não é que agora devemos começar a nos esforçar para cumprir aqueles mandamentos. Não. Mas é, primeiro, reconhecer, eu sou pecador. 다른 사람에게는 Tá, aquele que reconheceu ser pecador, 예수 그리스도의 피가 필요한 거예요. é necessário o sangue de 그러면 Jesus. 우리가 죄인이 깨닫지 못할 때 예수님이 피 흘려 죽으셔도 내 죄를 위한 것이 내가 죄도 없는 그렇게 안 되기 때문에 Antes de a pessoa perceber que é pecadora, por mais que Jesus morra e derrame seu sangue, ela vai pensar, mas eu não preciso disso. Porém, aquele que percebeu, olhando para o sangue, a pessoa sabe, eu sou pecador, eu sou uma pessoa má, eu sou sujo. 피 흘려 죽으셨구나. Mas Jesus derramou seu sangue sendo pregado na cruz por mim. 제가 씻어졌구나. E pela sua morte ali na cruz, os meus pecados foram lavados. 내가 죄인이 아니네. Então eu não sou mais pecador. 죄를 예수님 다 갚으셨네. Jesus Cristo já pagou meus pecados. Eu sou limpo. 그렇게 믿음으로 가야 하는 거예요. Deve-se ir assim, pela fé. 속여서. Mas Satanás nos engana. 우리 마음에 죄인은 깨닫 율법을 바라봐야 하는데 율법을 쳐다보면 Nós devemos, pela lei, somente perceber que somos pecadores, mas 율법은 죄인이다 그것만 율법은 가르쳐. só quando lemos, o que olhamos a lei, o que acontece? 말했지. Você é pecador, você mentiu, você roubou, você teve lascívia no coração, você foi desobediente aos pais, você serviu uma imagem, você cobiçou. 그러니까 죄인한 생각만 자꾸 넣어주는. Então a lei só nos coloca o pensamento de que somos pecadores. 많은 분들이 교회를 다니면서 Então muitas pessoas hoje frequentando igrejas não conseguem se libertar do pecado por quê? 율법 아래 있기 때문에. Estão debaixo da lei. 자 여기 로마서 3장에서 뭐라고 됐냐면 E o que diz em Romanos 3? 21절에 No versículo 21, 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 mas agora sem lei se manifestou a justiça de 율법과 Deus, 선지자들께 증거를 받은. testemunhada pela lei e pelos profetas. 자 22절 Versículo 22, 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 민족에게 미치는 하나님의 의인이 justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없다. Então não há distinção para a justiça de Deus, né? Que é para todos e sobre todos. 율법을 위해 죄를 지었는데 Veio a lei e eu 내 pequei. 죄를 대신 예수 십자가에 못 박혀 죽으셨구나. Mas Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar. 좀 더 읽어라. 23절에 No versículo 23, 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광 이르지 못하더니 pois todos pecaram e carecem da glória de 모두가 Deus. 죄를 지었기 때문에 Então, já que todos pecaram, 죄를 지은 사람은 aquele que pecou, 아무리 율법을 지켜도 por mais que ele tente guardar a lei, 율법을 지키는 그게 내 죄를 깨끗하게 못해. essa ação de guardar a lei não vai lhe purificar do pecado, então vai para a maldição. 모든 죄를 보면 하나님 영광 이르지만 24절에 보면 Então, se nós vemos no versículo 24, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, 의롭다 하심 얻은 자 된다. mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Com a morte de Jesus na cruz, 여러분이 믿든지 안 믿든지 간에 só vocês crendo ou não nisso, 죄값을 다 받은 거예요. vocês já receberam o perdão dos pecados. 이해가십니까? Entendem isso? 법원에 가면은 Quando vemos a um julgamento, 이제 그 검사가 구형을 하고 판사가 판결을 내려. num tribunal, né, existem ali os promotores, aquelas pessoas que estão ali, o juiz. 우리나라 법의 제일 큰 벌이 사형이에요. E aqui no nosso país, no caso da Coreia, né, a lei maior é a pena de morte. 검사는 사형이라는 단어를 쓰기 싫어서 Mas ali no tribunal as pessoas não gostam de usar essa palavra, né, pena de morte. 법정 최고형을 구형하는 바예요. Então eles falam assim, né, o réu será condenado com a pena máxima. 사형이면 법정 최고 사형 이상의 죄는 벌은 없어요. Não existe pena maior do que a pena de morte. Aquela é a pena máxima. Por exemplo, 사람 한 사람 죽였어요.
Vamos supor que uma pessoa matou alguém. Então ela recebe a pena de morte. 두 번 죽으면 Se ela mata duas, 사형 2번 받아요. ela vai receber a pena de morte 2 vezes? 사람 죽이면 Se ela mata 10 pessoas, 사형 10번 받아요. ela vai ser condenada à morte 10 vezes? Não. Não. 아까 김기선 목사님 말씀 전했는데 É o pastor Kim Gi-song pregou a palavra agora há pouco. 이제 그 케냐 교도소에 갔는데 Ele foi lá para as penitenciárias do Quênia 그 담당자가 이랬어요. e o responsável disse 거기에 너무 성실한 재수가 있었어요. que tinha ali, né, um preso muito fiel, muito dedicado. 아까 너무 성실하고 진짜 Era uma pessoa muito bondosa, né, muito cautelosa, a ponto de ter um lamento de vê-la ali dentro. 가석방을 해서 Fizeram assinaram a pena dele 필요 내버. e soltaram falando, esse tipo de pessoa não necessita estar na cadeia. Ele foi solto. 나가서 Ele saiu, 일주일 사이에 em uma semana, ele matou 8 pessoas. 어디가 숨었는지 도망갔어요. E ninguém encontrava mais, ele estava escondido. 사인해주는 너무 괴로워하는 거예요. Então, aquela pessoa que liberou a saída dele ficou sofrendo com isso. 착해서 Porque ele o viu de uma forma muito bondosa, muito correta, muito séria. 안 지었지 싶어서 A ponto dele pensar, nossa, esse homem não cometeu um pecado grande. Por isso libertou, né? Assinou ali, liberou ele. 8명을 죽여 어디로 사라졌어요. Só que em uma semana ele matou 8 pessoas e sumiu. 그래서 그분이 Então ele 목사 마인드 교육을 너무 좋아하면서 케냐에 escutou a palestra do pastor Kim Gi-song e gostou muito, por isso o convidou para fazer os trabalhos ali dentro. Então 대통령께서 o presidente Uhuru Kenyatta, 이제 김기선 목사님 만나에 마인드 교육 이야기를 들었어요. escutou sobre a educação emocional do pastor Kim Gi-song. 교도소 마인드 전체 교육을 할 수 있도록. E ele abriu caminhos para a gente poder aplicar aquilo em todas as penitenciárias do país. 대통령 저희를 보고 하시는 말씀이 E o presidente disse assim para nós: 케냐 모든 공무원들이 이 교육을 해달라. faça, por favor, essas palestras também para os funcionários públicos. 공무원들이 한국에 와서 교육을 시켰어요. Então, um grupo, né, de funcionários públicos quenianos vieram à Coreia, nós fizemos um treinamento com eles e depois eles voltaram para o seu país 너무 좋아하는 거예요. e fizeram uma reunião lá que gostaram muito. 정부가 저를 보고 Então, inúmeros governos no mundo inteiro 교도소에 있는 재수가 교육시켜달라고 요청해요. gostaram disso e pediram, né, para que nós fizéssemos esses trabalhos com as pessoas que estão presas. 남아메리카에 No ano passado, 4개 나라의 집회를 했어요. eu visitei 4 países da América do Sul. 4분이 만났는데 Conheci 4 presidentes. 그분 다 같이 마인드 교육 해달라고 했어요. E todos pediram essa educação emocional. Eu falei para eles. 각하 그 대통령하고 제가 복음을 전했어요. Quando eu me encontro com o presidente, geralmente eu prego o evangelho. 일반 모임은 40분이 최고로 긴 건데 Geralmente, eles ficam no máximo 40 저는 minutos. 60분, 70분까지 이렇게 대화를 할 수 있어요. 대화하는 데까지 그막 대통령 영해 주셨어요. Só que eles sempre permitem para eu conversar com eles por 60, 70 minutos. Eu preguei o evangelho para os 4 presidentes e todos receberam a salvação. E eu disse assim, presidente, 각하와 만나기 쉽지 않기 때문에 eu sei que não é fácil novamente poder encontrar com o Senhor. Então, por favor, dê uma ordem ao ministro da Educação 그래서 para que ele possa pensar 한국의 학생들에게 교육을 가르치겠습니다. e planejar a como introduzir essa educação emocional a todos os alunos. 교육부 장관이 선정해 주면 Então, se ali no Ministério da Educação selecionou uma escola, 마인드 교육을 시키겠습니다. nós podemos fazer um projeto piloto ali por um ano. 우리 교재가 다 만들어졌습니다. Nós temos já todo o conteúdo montado e depois de um ano desse projeto piloto, 받은 학생하고 못 받는 학생 평가를 해보겠습니다. vamos fazer, né, uma comparação com aquele que recebeu esse treinamento e aquele que não recebeu. E, com o resultado, iremos ir até o Senhor. Se o Senhor se agradar, 모든 학생들에게 이 마인드 교육 학과를 만들어서 이제 시키겠습니다. poderemos criar, né, uma matéria sobre a educação emocional e educar todos com isso. 가운데서 Perante os professores, 마인드 교육을 시켜서 também eu posso selecionar alguns para poder, né, passar por um treinamento. 동안 이 나라 마인드 교육을 시키는 걸 정착시켰습니다. E eu quero em 10 anos, pelo menos, implantar a educação emocional neste país. 교사들이 가르치게 하고 Então eu posso ensinar os professores para que eles ensinem. Daqui a 10 anos, nós iremos sair deste país com essas atuações. E ele gostou muito. 그거 하려고 하는데 Estamos planejando a começar isso, só que veio a pandemia, por isso estamos parados. 우리 준비가 다 돼 있어요. Mas estamos preparados já para começar. Não só no Quênia. 이번에 제가 미국에 갔는데 Essa vez eu fui aos Estados Unidos. 이번에 말고
작년 3월 달에 갔는데 Dessa vez, não, né? Foi ano passado, no mês de março. 그때도 이제 코로나 막 시작하고 있어서 Estava bem no início da pandemia. 누가 이야기하기를 미국 정부가 한국 사람들 입국을 금지하는지 모른다. E estavam comentando que o governo americano ia impedir a entrada dos coreanos no país. 3월 때 뉴욕에서 3천 명이 모인 목회자 CLF를 하려고 했어요. E nós estávamos com o CLF planejado para 3 mil pastores naquela época. 그래 출국을 미국 입국을 금지하는지 모른다고 해서 Mas já que haviam anunciado que poderia ter esse impedimento de entrarmos no país, eu fui com 2 semanas de antecedência para os Estados Unidos. 트럼프 대통령이 담화문이 있다고 그래서 E no dia que ia tomar aquele avião, disseram que ia ter o pronunciamento do ex-presidente Trump. 표를 파는 우리 대한항공 비행기 표 파는 그 입구에서 E eu estava ali, né, próximo às cabines onde vendem, né, os bilhetes, e tinha a TV ligada. 트럼프 대통령의 담화문을 들었어요. E escutei o pronunciamento do presidente Trump. 입구 거절하면 난 아예 비행기 안 타려고. Porque eu estava ali pronto para não entrar no avião se os Estados Unidos impedisse da entrada dos coreanos. 입국 금지 그 얘기를 안 하셔 바로 비행기를 표를 사가지고 미국 갔어요. Só que depois do pronunciamento do presidente, ele não havia citado nada sobre esse impedimento, por isso eu confirmei minha passagem e fui para os Estados Unidos. 하더라고, 모임을 같이 했어요. Então, por uma semana, né, eu fiquei ali junto com os missionários coreanos, fizemos reunião. 제가 아틀란타하고 워싱턴하고 필라델피아 세 개 도시를 방문했어요. Na segunda semana, eu visitei 3 cidades, né, Atlanta, Filadélfia e Washington. E eu fui para Atlanta 그 채퍼린이라고 하는데 e tem a capelania ali. 미국은 목사님들 가운데서 교회에서 목회하는 분은 목사라고 말하고 No caso dos Estados Unidos, aqueles que têm uma igreja e ministram numa igreja é pastor. 교목이나 경목이나 군목이나 원목 이런 분 다 채퍼린이라고 그래요. Mas todos aqueles que atuam, né, pregando a palavra, seja no hospital, no exército, em todos esses pontos, são capelões. 1시간 반 동안 차를 타고 그 아틀란타에 찾아왔어요. Só que um representante maior ali dos capelões, ele veio me procurar depois de 5 horas de viagem. 최고 책임자하고 제가 한 3시간 동안 복음을 전했어요. E por 3 horas conversando com ele, eu preguei o evangelho para ele. 그분이 구원을 받으셨어요. E ele recebeu a salvação. 너무 좋아요. Ele ficou muito feliz. 그다음에 이번 제가 CLF에 버스 5대 보내주겠다. Ele falou, pastor, nesse CLF eu ia enviar 5 ônibus cheios. 50명쯤 되는데 Ou seja, seriam 250 pessoas, né? 그분은 굉장히 가까워 좋아졌어요. Ele ficou muito próximo de nós, ele gostou muito. 목회자 38명을 채플인 자격증을 줬어요. Ele elegeu 38 dos nossos missionários como capelão. 38명 우리 선교사들은 Então, 38 missionários nossos 병원이나 학교나 어디든지 가서 복음을 전할 수 podem entrar na escola ou no hospital, ou em qualquer lugar para poder pregar a palavra. Então, começando a fazer esses trabalhos, 법무부에서 então, nos Estados Unidos, 마스터한 사람들에게는 ele disse, aqueles que receberem a educação de vocês 감형해 주겠다. terá 이제 그 열흘 um alívio na pena, né? 받고 나면 Depois de um certo treinamento, vão ter 10 dias de alívio na pena. Então, as pessoas presas gostaram muito. 이런 길을 계속 우리 앞에 열고 있는 Deus continuamente está abrindo caminhos assim para nós. 중요한 게 뭐냐면 O importante aqui, 하나님은 우리가 율법을 지켰다고 죄가 없어지는 건 아니에요. Deus está nos dizendo que não é por nós cumprirmos as leis que o pecado vai sumir. 십자가의 피예요. A única coisa que vai remir os pecados é o sangue de Jesus e mais nada. 다 벌을 받았. E Jesus Cristo já foi castigado pelos nossos pecados. 이제 뭐 예수님은 우리 모든 죄를 지고 왔기 때문에 Já que ele tomou para si, levou todos os nossos pecados, 사형으로 끝나버리고 assim como quando ele mata uma pessoa mata alguém, vai ter a pena máxima. 우리 죄가 다 사해진 거예요. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele recebeu a pena máxima e todo o nosso pecado foi lavado. Então, o que é importante sabermos? 하나님의 말씀을 믿어야 돼요. Que devemos crer na palavra de Deus. 법을 준 것은 죄를 살려고 준 게 아니고 Deus não nos deu os mandamentos para, por meio das leis, receber a remissão dos pecados. Porque para a remissão dos pecados, 걸 깨달아야 하기 때문에 primeiro nós temos que perceber que somos pecadores. 죄인을 깨닫게 하기 위해서 율법을 줘. Por isso, Deus nos deu a lei para que nós percebêssemos ser pecadores. 뭘 해야 하냐면은 E o que devemos fazer depois que percebemos ser pecadores? Eu sou pecador. 내 죄를 십자가에 못 박혀 내 죄의 벌을 받으셨네. Mas Jesus Cristo foi morto na cruz, ele foi castigado pelo meu pecado. 내 죄를 위해 사할 때에 Quando Jesus Cristo foi crucificado, morreu pelo meu pecado, 있는 제단에 피를 뿌린 게 아니고 ele não aspergiu seu sangue nesse tabernáculo terreno, 제단에 갖다 피를 뿌렸어. mas sim no tabernáculo celeste. 그거
아주 중요한 Só, isso é um ponto muito importante. 그래서 제가 보면 히브리 9장 11절에 Diz, quando vemos em Hebreus capítulo 9, versículo 11, 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 diz, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, 곧이 창조에 속하지 더 크고 온전한 장막. mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 이 손으로 지은 장막은 성전 이 땅에 Então, 있고 esse tabernáculo feito por mãos é o tabernáculo terreno desta terra. Mas quando diz aqui esse tabernáculo maior e mais perfeito, não desta criação, está se referindo ao templo do céu. Entendem isso? Tudo que está aqui neste mundo foi criado com as mãos humanas. Todo o templo que existe são as mãos humanas. Só existe um tabernáculo perfeito que não foi feito por mãos, que está no céu. Por que Jesus ele aspergiu o seu sangue no tabernáculo celeste? Porque nesta terra, existe o tempo, ele é cronológico. Então, no mundo cronológico existe o passado, o presente e também o futuro. Então, se você faz a remissão dos pecados num lugar cronológico, naquele momento o pecado é lavado. Mas depois que cometeu um pecado novamente, se torna novamente um pecador. Por quê? Está no mundo cronológico. Olha, por exemplo, eu pequei hoje. Aí eu levei aquele animal e fiz a oferta pelo pecado. Então o sacerdote aspergiu o sangue e com certeza eu fui remido daquele pecado. Só que depois de um mês, se eu cometo um outro pecado, aquele sacrifício que eu dei, já que foi para o passado, já não é eficaz para lavar este pecado do presente. Então eu tenho que oferecer novo animal. Então lá, feito um novo sacrifício. Só que depois de um tempo, novamente, se eu pecar, toda vez que se comete um pecado, eu tenho que levar um animal para fazer um sacrifício. Mas lá no templo celeste, o que é diferente ali no templo celeste? A questão do tempo. O mundo eterno, ele realmente é eterno, não tem influência de tempo. Ali o tempo não passa. Não existe passado, não existe futuro. Lá só existe o presente. Por isso, quando Jesus aspergiu seu sangue no tabernáculo celeste, ele lavou o pecado para sempre. Então, o que diz em Hebreus 9:11? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Amém! Só todos os nossos pecados foram remidos para sempre. Amém? Sim, é lógico, as pessoas pedirem perdão pelos pecados, tentar se arrepender. Só que, pessoal, depois que fizeram isso, deve-se crer que seus pecados já foram lavados por Jesus. Isso é a verdadeira fé. Todos os dias estão pedindo perdão pelos pecados. Se eu afirmo ser pecador, não teve significado nenhum a morte de Jesus na cruz. Jesus Cristo na cruz lavou para sempre nossos pecados. Então, de uma vez para sempre, foi nos dado a eterna redenção. Jesus Cristo não aspergiu seu sangue no tabernáculo terreno, mas sim no tabernáculo celeste. E por isso os nossos pecados foram lavados para sempre. Amém? Nós devemos crer nisso. Devemos crer nisso.
적당히 씻고 뭐 좀 덜 씻고 막 다 씻고. Só Deus não vai lavar o pecado de vocês um pouquinho, deixar um pouquinho para depois. 여러분 죄에 대한 대가를 십자가에 못 박혀 죽어 완벽하게 눈보다 더 이게 깨끗하게 해. Deus, por meio da morte em cruz de Jesus, fez-nos mais brancos do que a neve. Foi perfeito. Então, até hoje, existem aqueles momentos que vocês são pressionados, né? Existe aquela condenação no coração. Nossa, eu exagerei, eu fiz essa maldade. Porém, isso não quer dizer que seu pecado não foi lavado. Porque Jesus foi castigado e ele recebeu todo o castigo. Então, com aquilo, todos os pecados foram lavados perfeitamente. Não importa o que as pessoas digam a vocês. Então, nunca que o fato de vocês se esforçarem para lavar os pecados vai poder lavar o pecado. O que lava o pecado é o sangue de Jesus. Amém? Nós precisamos dessa fé. Deus nos santificou para sempre. Sim, nós erramos, nós somos falhos, mas fomos lavados para sempre. Nós cremos nisso. Isso é crer em Deus. Só que hoje nós acreditamos que devemos guardar as leis, viver uma vida bondosa, pedimos perdão pelos pecados, acreditamos que nosso arrependimento tem que ser diário. Só a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo, de uma vez por todas, lavou nossos pecados. Eu irei continuar a falar sobre isso, porque já passou o tempo. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos. Toda vez que compartilhamos essas tuas palavras, temos a plena certeza que o Senhor aperfeiçoou para sempre. O Senhor nos lavou perfeitamente. A Bíblia diz que nós fomos lavados perfeitamente. Satanás enganou as pessoas. E as pessoas hoje se esforçam tentando receber a remissão dos pecados. Senhor, permita fé para que eles possam crer que o pecado já foi lavado e que a graça de Jesus possa estar com todos. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.